Olá, eu sou o Dr. Gilmar Reis, médico professor, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Hoje nós vamos abordar um assunto que mexeu com a comunidade científica internacional desde o dia 29 de janeiro. A revista Nature, uma das mais importantes publicações na área da biologia e saúde, mostrou um artigo o qual demonstrava a transmissão de Alzheimer entre pessoas. É isso mesmo. Algo extremamente inesperado e que seguramente vai mudar o curso das pesquisas e da abordagem e do cuidado destes pacientes. Essa história, ela vem de muitos anos atrás. Eu vou procurar resumir para vocês como que chegou a esse raciocínio. Na década de 70, 80, melhor dizendo, desde o século passado, de meados do século passado até 1985, era comum a retirada de hormônio do crescimento da glândula pituitária de cadáveres, porque não havia produção por DNA recombinante de hormônio do crescimento. Então, as crianças com hipodesenvolvimento precisam utilizar, né, o do hormônio do crescimento para crescerem de forma adequada. Desde 1950 até 1985, estima-se que cerca de 80 mil crianças em todo o mundo utilizou hormônio do crescimento retirado da glândula pituitária de pessoas que morreram. Em 1985, nos Estados Unidos, foi identificado 3 casos da doença da vaca louca em crianças americanas que estavam usando hormônio do crescimento. Identificou-se que o hormônio do crescimento, que esse extrato que era retirado da glândula pituitária, possuía os chamados prions, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Esses prions é que causam a doença da vaca louca. Com isso, investigou-se em todo o mundo e identificou-se que cerca de 200 crianças em tratamento de nanismo morreram com a doença da vaca louca. E essas quase 200 crianças, né, possuíam esses prions e os lotes de hormônio do crescimento possuíam também esses prions. Desde então, a retirada de hormônio de crescimento dessa forma foi abolida em todo o mundo. No Reino Unido, cerca de 80 crianças morreram com a doença da vaca louca devido ao uso do hormônio do crescimento, né? Isso é muito interessante, porque recentemente, em 2015, um grupo de pesquisadores resolveram reavaliar as lâminas destas crianças no Reino Unido que faleceram. E eles encontraram que nestas lâminas possuía algumas alterações patológicas, principalmente as angiovasculares, semelhantes à doença de Alzheimer. Bom, até então isso não havia sido tomado em grande importância. Esses estudos foram desenvolvidos e aí identificou-se que realmente havia a proteína do Alzheimer nas crianças que faleceram da doença da vaca louca devido ao uso do hormônio do crescimento. E isso foi algo surpreendente, porque o Alzheimer até então, ele é uma doença causada pela proteína amiloide beta, que é uma proteína que vai se produzindo à medida que o cérebro vai envelhecendo. Não se sabe bem o porquê, em algumas pessoas, essas proteínas, elas acabam acumulando em grande quantidade e a doença do Alzheimer desenvolve. E isso foi surpreendente porque foi observado essas alterações já em crianças. Bom, então, esses estudos foram continuados por outros pesquisadores e verificou-se que estas proteínas amiloides
destas crianças do anatopatológico, se injetadas em animais, desenvolviam a proteína amiloide nesses animais, mostrando que, mesmo depois de 20, 30 anos, 40 anos, essas proteínas que estavam nas lâminas guardadas das amostras patológicas cerebrais dessas crianças, se injetadas em animais, desenvolviam as mesmas alterações vasculares e de depósito semelhantes à doença de Alzheimer. Mostrou-se dessa forma que era possível a transmissão pós-mortem da proteína amiloide para um ser vivo. Sabendo dessa informação, pesquisadores no Reino Unido resolveram ver o que aconteceu, né, com todo mundo que usou hormônio do crescimento neste período retirados das glândulas de cadáveres. Foram cerca de 1.800 crianças na época que utilizaram isso. 80 delas faleceram da doença da vaca louca. Estas crianças hoje são adultos e idosos. Eles observaram 8 pessoas com doença de Alzheimer, no estágio muito avançado. Dessas 8 pessoas, foi feita biópsia cerebral e tamanha foi a surpresa que identificou-se as alterações anatomopatológicas praticamente idênticas às observadas nas outras crianças que faleceram da doença da vaca louca e muito semelhante às alterações e os depósitos de doença amiloide. Bom, o que é, vocês devem estar perguntando agora, o que é a doença da vaca louca? A doença da vaca louca, ela é causada por uma proteína chamada prion. O prion, ele é uma proteína infecciosa. É considerado um agente infeccioso proteico isoladamente que pode desenvolver uma doença chamada doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença da vaca louca, que as pessoas morrem invariavelmente em poucas semanas ou meses. Quando identifica uma doença da vaca louca espontaneamente nos animais, isso gera um pânico muito grande e geralmente esses animais são abatidos e todos os animais no entorno também são abatidos. Nós tivemos uma suspeita no Brasil há alguns anos de um caso natural da doença da vaca louca. Mas casos de transmissão até então não se sabia. Como curiosidade, né, na Papua Nova Guiné, na década de 40, 50, 60, quando as pessoas morriam, existia um hábito que para nós é absolutamente estranho, mas lá era um hábito considerado de respeito a quem morreu, de se ingerir a carne humana da pessoa que morreu. E muitas vezes as pessoas contraíam a doença da vaca louca. A epidemiologia mostrou que ela era transmitida muitas vezes de pessoas que morriam com doença da vaca louca e eles não sabiam o que eram. Esses prions, essas proteínas, se ingeridas, se em contato direto com o sangue de outra pessoa, elas podem se transmitir e desenvolver a doença da vaca louca em outras pessoas. Isso aconteceu também com profissionais de saúde que faziam procedimentos cirúrgicos para tratamento de pacientes que já possuíam os prions no seu organismo. Então, eles se contaminaram com esses prions e desenvolveram doença da vaca louca. Da mesma forma, nós tínhamos uma prótese cardíaca que era feita com dura mater e houve casos de doença da vaca louca em pessoas que receberam próteses cardíacas. Então, esse material foi abolido para produzir essas próteses cardíacas. Esses prions desenvolvem a doença da vaca louca, geralmente com um período entre a contaminação e os primeiros sintomas, variando entre 15 até 50 anos. Então, um período muito longo, onde não se tem nenhuma manifestação, até que a pessoa pode desenvolver a doença da vaca louca. Bom, nesses 8 indivíduos com doença de Alzheimer, verificou-se
que esta proteína estava presente nesses indivíduos. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles escolheram amostras dessas proteínas retiradas desses indivíduos, das biópsias que foram feitas, e fizeram também a introdução em animais. Fizeram um estudo experimental. E eles desenvolveram rapidamente a doença de Alzheimer, provando que a doença de Alzheimer pode ser transmitida entre humanos. Lembrem-se, eles são pessoas vivas, retiramos a biópsia e conseguimos infectar animais. Então existe a transmissão entre seres vivos da proteína amiloide que pode causar a doença de Alzheimer. É um achado absolutamente inesperado e que seguramente vai trazer uma série de mudanças, não só nas pesquisas em relação a como a doença de Alzheimer se desenvolve, porque agora, até então, ela era desenvolvida através de transmissão genética ou da própria degeneração do indivíduo, através de mecanismos desconhecidos. Agora tem mais um mecanismo, que pode ser a transmissão infecciosa. Não é? E isso é algo inédito. Indivíduos com doença de Alzheimer provavelmente vão precisar de ter uma proteção adicional para os profissionais de saúde que fazem procedimentos, que fazem biópsias, cirurgias nesses indivíduos, porque se isso aconteceu, pode ser que algum desses pacientes tenha contraído a doença de Alzheimer, ou seja, um outro mecanismo para desenvolver a doença de Alzheimer, e com isso eles podem se contaminar e lá no futuro desenvolver o Alzheimer transmitido entre seres vivos. Então é um achado absolutamente importante numa doença sem tratamento e que atinge quase 1% de todos os idosos no mundo. Daí a importância epidemiológica desta descoberta. Aqui, com mais um Saúde para Todo Dia, eu despeço de vocês, aguardando para falar mais sobre temas importantes na medicina.